É nosso novo assunto, é complementar a questão da agricultura, mas é importante a gente entender o que é reforma agrária. Ó, gente, reforma agrária nada mais é do que uma base, né, de organizar a justiça social pela terra, né? Geralmente é ocasionado quando se tem em países que têm uma estrutura fundiária um tanto quanto concentrada, que é o caso do nosso país, né? Então, se a gente for olhar o contexto histórico, as terras são pertencentes aos burgueses, né? A quem tem dinheiro, a quem tem poder. Isso é um mecanismo, né? Que estabelece o quê? Interesses, uso de poder sobre, e de alguma maneira prejudicar que outros, sobretudo a parte mais pobre, né? Tenha acesso à terra, à produção da terra. Outra coisa que também é vista dentro da reforma agrária é que ela tem um caráter socialista, né? A gente vai ver mais na frente que quando se fala em Liga Camponesa, se pensa logo em questões socialistas, né? Aqui, terra, camponês e o capital. A evolução da política agrária, a descontinuidade do acesso à terra. Por quê? Porque é um processo descontínuo, né? Se a gente for observar direitinho, ainda é, recai sobre várias contradições, né? Sobretudo a questão corrupta da terra, as leis inflexíveis, né? Baseadas em interesses. Então, todas essas questões estão alinhadas e pautadas nesses mecanismos, né? Quais são os pilares da reforma agrária, de alguma maneira? Justiça social, uma estrutura fundiária, e ela é desigual, porque ela não atende a quem de fato precisa da terra. É importante que a gente tenha isso como linhagem, né? Então a estrutura fundiária brasileira e mundo está pautada nesse contexto de concentração, Marias, lei das terras, né? E expansão da fronteira agrícola. Mas a gente vai ver um por um como é que funciona, né? No histórico da reforma agrária, é importante que está ligado a duas situações, né? Ligas camponesas, que é um movimento social, a gente pode dizer que é o primeiro movimento social. Por quê? Porque a gente está falando de condições de trabalho, de acesso à terra, certo? E, sobretudo, quando vocês ouvirem o termo ligas camponesas, lembre-se sempre dos canaviais nordestinos. Por quê? Porque era um choque com a oligarquia, né? Vamos adensar um pouquinho mais na frente isso aí, mas eu já estou dando esse foco para a gente poder entender, certo? E o Estatuto da Terra, que a gente vai conversar, dialogar sobre isso também logo à frente. Mas são os dois pilares da reforma agrária. É as ligas camponesas e o Estatuto da Terra. Gente, o que são as Sesmarias? As Sesmarias, né? Quero lembrar que Sesmarias é oriunda do período colonial, né? Qual era a necessidade básica? Gente, tá aí falando de capitania hereditária, coroa portuguesa, então eu estou dizendo que é o quê? Atender às necessidades do mercado consumidor europeu, ou seja, produzir e mandar as mercadorias para a metrópole. Entendeu? Sesmarias, ela tinha a dimensão proporcional a você enviar o que se produzia para as metrópoles. Onde é que isso acontecia? É importante que a gente deixe muito claro, né? É no litoral nordeste e sudeste, porque foi ali que começou as primeiras vilas, as primeiras cidades, né? Os pilares de agricultura, sobretudo porque era uma colônia de exploração, é importante a gente lembrar desse contexto histórico. Então, aí você tinha um contexto de latifúndios, ou seja, grandes concentrações de terras e grandes propriedades, né? E quem é que integrava isso, gente? As Sesmarias, a nobreza lusitana, né? Qual era o seu propósito? Colonizar a América, sobretudo as nossas terras, que tem esse contexto de ir se implantando tudo dá, que é o caso, né? E aí, você começa a ver aí os primeiros ensaios das concentrações de terras. Começa a partir daí, né? As primeiras famílias portuguesas, que por fim vai passando de pai para filho, passando. E você percebe que na atualidade a gente ainda tem esse contexto, né? É só a gente observar para as terras do centro-oeste e do norte brasileiro.
né, pertencentes às grandes famílias. E aí você vai vendo que a criação de gado, né, as grandes produções de grãos neste país. Então, tudo isso oriundo também desse período histórico, né? Outra coisa que a gente precisa entender nas Sesmarias, né? Que aí, ó, veja, houve uma tentativa a princípio, nessas Sesmarias aí, fazer com que o índio trabalhasse para esses colonos. Imagina só a gente entender que índio ia trabalhar nesse contexto. Índio é um ser livre. Ele não entendia a terra como um produto capitalismo. Ele entendia a terra como um meio de sobrevivência, de necessidade básica do ser humano, e não de necessidade de atender em grande porte, né? Então, assim, consequentemente, a gente já sabe o que aconteceu, né? Essa resistência indígena levou à sua dizimação, né? Por genocídios ou por doenças que foram trazidas a partir dos portugueses, né? E, consequentemente, a gente sabe o que aconteceu, né? Aí a gente entende, né, que nos sistemas de posse, que a gente costuma compreender aí, né, da reforma agrária, dos primeiros ensaios de terras, né, nessas concentrações, olha, galerinha, entenda a seguinte coisa: nesses sistemas de posse de terra está muito clara a questão negra, tá? Porque com o fim das Sesmarias, a gente tem aí a lei de terras, né? Sistema de posse, 1820, 1850. O que é que acontece com isso? Aumenta, né, o número de pequenas propriedades, que agora vai ser voltada para a produção interna, ou seja, para atender as demandas internas. Professora, mas o que é que a gente quer tem a ver com a questão de lei de terras e a questão do negro? Lembre-se que o negro era quem trabalhava, né? Neste momento, até a abolição da escravatura, que aí depois entra o processo migratório. Mas na lei de terras, agora, a questão dos critérios para acesso à terra mudou. De que maneira mudou? Veja só, a propriedade só seria concedida porque se você comprasse. Agora não tem esse negócio de chegou aqui e pega a terra, não. Agora vai comprar a terra, né? Então, a gente percebe uma mudança, né, no comportamento dessas legislações, dessas leis dessa época, que agora as terras elas serão compradas. Isso impede. Olha, veja a jogada dessa lei de terras. Era para impedir que o negro comprasse terras e tivessem acesso a terras, né? Comprar não, não exatamente, desculpem aqui. Era de reter, porque eles não tinham recursos para isso. Então a ideia é que eles tivessem acesso à terra, que eles não tivessem acesso à terra. Por quê? Porque agora a terra é vendida. A terra não é mais agora um objeto do homem, né? Com a sua função de produzir livremente, não. Agora a terra passa a ser um produto do capitalismo, né? E aí, com a abolição da escravatura, né? O que foi que o governo brasileiro fez? Ele agora motiva, né, a atração de imigrantes para trabalhar nas lavouras, o que substitui a mão de obra escrava para agora a mão de obra que vai receber pelo seu trabalho, não é isso? Então, veja, tudo isso daí que eu estou falando, conversando com vocês sobre estrutura fundiária e reforma agrária, isso daí são os primeiros passos, né, de começar a se organizar. Claro que isso vai ser um pouco mais na frente, né, no governo militar, das questões das oligarquias, dessas situações. E dentro desse contexto aí, com o fim das Sesmarias, promulgação da lei de terras, né? Promulgação, gente, quer dizer que ela foi votada, viu? Quando ela é outorgada, ela é imposta, né? Você não pode discutir, não, já joga lá. Então, aí você vai vendo que, assim, essa população negra, para onde é que ela foi, professora? Porque assim, se ela trabalhou o tempo todo na terra e agora vai fazer o quê? Só para a gente dar essa contextualizada aqui. Elas foram se instalar em áreas improdutivas e desvalorizadas. Mangues, morros, né? Se vocês observarem quem são os catadores, né, nos manguezais, geralmente é a população negra, né? Isso é um peripasso das situações vividas no passado.
E aí você tem a expansão cafeeira. Professor, o que é que isso tem a ver? É justamente aí onde esses imigrantes vêm trabalhar. Observe que as grandes concentrações, desculpem, as grandes concentrações de terra está nesse eixo São Paulo, Minas Gerais, né? Nessa expansão cafeeira aqui, ó. É só a gente observar o mapa, até 1840 só, Rio de Janeiro, 1840 em diante, mas assim, a gente sabe que a questão do café ficou muito forte em São Paulo, o que fez com que esse dinheiro do capital do café fosse investido na industrialização, a gente já sabe disso, já vimos isso em outras situações, que o café foi responsável pela industrialização desse país. Mas veja só a seguinte questão: é, como a economia era baseada no café e era sustentada a partir disso, e aí tem toda uma questão relacionada com a Bolsa de Nova York, né, que aqui a gente não vai precisar problematizar isso. Muda-se também a estrutura, né, no que diz respeito do campo, porque agora a gente vai perceber que continua mais concentrada, porque essas pessoas que acumularam capital, elas foram comprando mais terras. Observe a expansão cafeira no século XIX. E aí, esse investimento total em terras também foi outra ação motivadora para quê? Para investimentos em indústrias, né? Porque aquele que se produzia nas indústrias, no campo, poderia subsidiar também as indústrias, de alguma maneira, né? E aí, foi o que aconteceu? Esse capital era proveniente da agricultura. Ou seja, e aí aquele trabalhador, gente, ó, aquele trabalhador que da agricultura familiar, daquela agricultura primitiva que não tinha dinheiro, né, para se manter. O que foi que aconteceu? Ele foi forçado, êxodo rural, né? O campo de alguma maneira subsidiou esses operários para trabalhar, né? E aí você sabe que a questão dos baixos salários, né, nessa organização aí. Essa questão da industrialização, ela tem um ponto muito forte no que diz respeito à questão do campo, viu? Por quê? Porque eles estão interligados. Porque aí vai haver um declínio nas oligarquias, ou seja, naquelas grandes concentrações de famílias, de alguma maneira, detentoras de terras, né? Outras famílias vão passar a comprar, né? Porque participa também dessa expansão cafeeira, certo? Então não vai haver mais aquela concentração apenas de uma ou outra família, certo? E de que maneira está pautada aqui a história da reforma agrária? Eu já disse para vocês que na Liga Camponesa, né, que é um movimento social, e aí tem uma atividade mais na frente para vocês fazerem, eu não vou entrar muito forte nisso não, certo? Porque eles queriam condições de trabalho, né, e acesso à terra. Gente, essa história de ligas camponesas, né, precisou haver intervenção. Por que precisou de haver intervenção? Porque entendeu que se deixasse, né, esse movimento ir muito à frente, consideravelmente entender que era um movimento socialista. O Brasil participa de uma questão capitalista, né? E é justamente no período da Guerra Fria, nesse período pós-guerra aí, que assim, os Estados Unidos, de todas as maneiras, eles tentam deter a ascensão do socialismo, né? Difundida ao mundo. Então, esse movimento precisa ser freado. Então, como é que a gente vai frear? Vamos fazer a reforma agrária. Quem é que assume essa reforma agrária? O Estado brasileiro é quem vai conduzir. A partir de quê? Da flexibilização e da organização do Estatuto da Terra. Qual é a função social da terra, gente? Produzir, né? E aí você tem, assim, ao longo do tempo, o quê? Qual é a vertente básica disso daí? A reforma agrária tem como pauta desapropriar latifúndios, ou seja, se você entende que existem grandes terras que não está produzindo, o Estado pode sim pegar aquela terra e dar para fazer assentamentos, né? E aqui a gente não vai falar agora de MST, porque a gente vai falar disso mais na frente. Então, observe que assim, essa concentração de terras, de alguma maneira, entra em choque com um outro lado, que é a burguesia ruralista, né? Aqueles grandes coronéis, né? Que chamam de coronéis,
que geralmente tem os seus capangas lá, como costumam dizer, né, que são armados até os dentes, que se você for invadir aquela terra, você já sabe, né, como várias pessoas morreram defendendo as terras, e terras que eram improdutivas. Então, por isso que, de alguma maneira, a reforma agrária ainda é vista como meio criminal. O MST também é visto dessa maneira. Só que quem faz a reforma agrária, só para repetir para vocês, é o Estado, né? E aí, o que acontece? O que o Estatuto da Terra fala? Desenvolver o espaço agropecuário. Quando é que começa? 1964. Mas, professora, mas bem na ditadura militar, por incrível que pareça, no governo de João Goulart, né? E aí realizar fortemente a grande reforma agrária, que precisava, era necessário, né? E essas ligas camponesas, ela entra em choque com essa burguesia, já falei para vocês. Por quê? Porque é um choque ideológico, pensa-se de maneira de esquerda, né? Esquerda e direita, enfim, dentro dessas realidades. Então, a discussão sobre a reforma agrária, gente, ela é muito densa, né? Porque o Brasil é um dos maiores países que concentram essas terras, né? É um grande concentrador de terra por conta disso. E a gente sabe que essa questão dos aceitados, né, para esse modelo de reforma agrária ainda não é o ideal. Por quê? Porque a gente sabe que eles não têm assistência. Dentro da reforma agrária, precisa assentar as famílias e, ao mesmo tempo, fornecer auxílio financeiro e técnico, que muitas vezes não tem, como se tem no agronegócio, né? No ideal de reforma agrária, eles precisariam de pessoas que ensinassem a produzir, como investir o dinheiro, para que, de fato, eles pudessem fazer uso desse dinheiro da maneira correta, né? Então, assim, é dentro desse contexto que funciona, né? E a gente sabe que há agora uma expansão agrícola muito grande e que, na atualidade, o governo atual, ele tem usado um pouco do discurso de desapropriar terras que foram para a reforma agrária e devolver para os seus donos. Por quê? Porque a gente tem essa bancada ruralista, né? E, assim, não sendo partidária de antemão, nem levando para os sinais cristãos nem da fé, mas uma grande bancada ruralista que é evangélica e que defende também esse ideal de que essas terras têm que ser devolvidas para o dono, mas elas são terras ociosas, que não estão em nenhuma maneira, né, fazendo absolutamente nada, certo? Gente, tem aqui uma atividade para vocês, né, do QR Code, e vocês vão linkar esse texto que está aí, que é o primeiro link, com esse ideal do Estatuto da Terra. O que é que vocês vão precisar fazer com isso daqui, né? Eu vou ver se eu consigo disponibilizar para que vocês possam fazer uma estrutura, né? Como se fosse um material de pesquisa sobre isso, ok? Para que a gente possa abrir um pouco mais essa discussão no próximo plantão. Possivelmente nós iremos assistir um vídeo curto, né, para a gente poder falar sobre isso, mas eu gostaria que vocês lessem, procurassem saber e entendessem o que é a reforma agrária neste país a partir das ligas camponesas, né, e o Estatuto da Terra, ok? Obrigada, tchau, tchau.